Reunião extraordinária na Congregação Cristã no Brasil. Estão convocando todos os anciões, diáconos, cooperadores e cooperadoras de jovens do Brasil e fora do Brasil para uma reunião de novos ensinamentos que vão vir e vão manar direto do Braz. São esses anciões do Braz, esses mesmos da cúpula aí que estão passando a rasteira um no outro, que estão envolvidos em escândalos e mais escândalos, como lá no caso do José Nicolau e outros casos mais terríveis. São eles que vão trazer os novos conselhos que todo o povo da congregação acredita que esses conselhos estão vindo na revelação de Deus e do Espírito Santo. É esses mesmos irmãos da cúpula e mais o ministério que compõe ali, o grupo deles ali, que estão perseguindo quem estuda as Escrituras. São eles que vêm no culto online afrontar e atacar aqueles que estudam a Bíblia e a Palavra de Deus. É nesse complexo que vai haver a reunião. Nesse mesmo complexo, um dos anciões da congregação expulsou o espírito de estudar a Bíblia. E outro que disse que palavra de Deus é o que sai da boca dele, não é o que está escrito na Bíblia. São esses homens que estão dizendo que vão trazer novos conselhos para o corpo de ministério da congregação. Aí você já imagina que tipo de conselho é que não vai estar vindo nisso daí. Porque base bíblica esse povo não tem. Mas vamos lá, tá? Isso aqui é para nós ler essa circular. Eu quero ler essa circular e examinar junto com vocês tudo que está dentro dessa circular, né? A gente vai tentar fazer aqui uma análise não muito profunda, mas mais superficial, mas para a gente ter mais ou menos uma ideia, para chegar no ponto em que eu quero meditar com vocês, um ponto de reflexão, ok? Vamos ler, que já começa dizendo que estranhamente esse documento não tem nem título. Ele não tem um título, ele não diz para que é essa carta, ele não fala qual o título, que é o assunto, o teor da carta. Não tem. Então vamos ler essa circular que está aqui ao lado. Vamos ler. Bom, essa circular tem um documento, o número é 174/2024 e está dizendo o seguinte: aos caros irmãos, a paz de Deus, anciões responsáveis pelos pontos de conexões, secretários, responsáveis técnicos e equipe técnica, informática, som, manutenção das reuniões regionais ministeriais. Segue algumas instruções para a referida reunião. Dia 9 de setembro de 2024, domingo, 9 horas da manhã, o horário de Brasília. Conforme deliberado pelo Conselho de Anciões, essa reunião é para todos os irmãos anciões, diáconos, cooperadores do ofício ministerial e cooperadores de jovens e menores do Brasil e exterior. Países que solicitarem conexão com antecedência. E seguirá o mesmo procedimento da RGE online, onde os irmãos convocados deverão se reunir na RRM, a qual estão vinculados ou local de ponto de conexão indicado. Será enviado para o e-mail do irmão secretário da RRM o link de acesso ao aplicativo, cliente Zoom para reuniões, bem como o usuário e senha exclusivos de cada ponto de conexão. O tutorial de utilização da ferramenta está disponível na CCB Siga, intranet, info CCB. O credenciamento e acesso ao ambiente virtual será a partir das 7 horas da manhã, para resolver qualquer problema de conexão antes do horário de início da reunião. Os irmãos anciões que atendem às reuniões da localidade devem abrir a reunião presencial às 8h45. Com um hino e uma oração, e aguardar o início da transmissão a partir de São Paulo, Brasil. O controle de acesso e o registro de presença será através da CCB Siga em reunião que será agendada por São Paulo e estará disponível a partir das 6 horas da manhã, dia 29/9/2024. Haverá uma pausa para o café aproximadamente às 10h30. De 15 minutos. Portanto, os pontos de conexão devem estar preparados, ficando a critério de cada localidade como será servido.
Dentro do salão de reunião poderão estar presentes, além do ministério, o irmão secretário da RM e o ponto de conexão, bem como o irmão responsável técnico para que possam rapidamente resolver qualquer problema de conexão. A equipe técnica deverá estar de prontidão, próximo ao salão de reunião, para atuar em caso de algum problema mais grave. Com referência às reuniões para jovens e menores, neste dia, a critério do irmão ancião que atende a localidade, pode-se optar entre cancelar a reunião de jovens e menores ou ainda postergar seu início para as 15 horas da tarde. Qualquer dúvida, procurar os irmãos monitores que estarão à disposição para todo o suporte durante as reuniões. Vossos irmãos em Cristo que vos saúdam, né? E é de São Paulo. Bom, irmãos, entre algumas coisas aqui, né, que a gente vai abordar, só uma curiosidade aqui que eu achei engraçado. Eles estão falando que haverá uma pausa às 10h30. Então, a reunião começa às 8h45. O culto é uma espécie de mini culto. Eles têm que fazer uma cerimônia de culto. Eles não podem simplesmente ir lá e tratar, né, ter aquele tempo para aquilo, não. Para se receber, tem que fazer uma espécie de um mini culto para entrar naquele ambiente místico de que então Deus desceu lá e agora vai guiar eles em tudo. Toda reunião deles tem que ter isso aí, né? Que eu não sei para que isso só toma tempo das pessoas. Gente, separa o que é culto. Culto é culto e o culto é com a igreja. É com a igreja. Então, separa isso, né? E sejam sóbrios, façam a reunião. Vocês podem até fazer uma oração, tudo, mas faz uma reunião, vai tratar dos problemas. Mas fica vendo, olha só. Eles já vão estar mais ou menos alerta e atento, gente, pelos horários que a gente está vendo aqui. O mais cedo deles aqui, né? Parece que é às 6 horas da manhã do dia 29. 6 horas da manhã. 7 horas da manhã também já tá ali nos preparativos para fazer as conexões, tal, pessoal cansado, né? E aí começa uma espécie de mini culto que é para poder entrarem, né, naquela comunhão, que é uma espécie de êxtase, né? Eles entram ali, faz um mini culto, faz uma oração, né? Canta um hino, faz ali uma oração, tal, 8h30. E aí deve começar a reunião por volta das 9, no máximo. Das 9 vai até as 10h30 aproximadamente. Para quem chegou às 7 ou às 6 da manhã é bastante tempo. Pasmem, gente. Deixa eu ler de novo para ver se isso aqui está correto. Olha só. Haverá uma pausa para o café aproximadamente às 10h30 de 15 minutos. Gente do céu, é sério isso aqui? 15 minutos não dá nem tempo de você ir no banheiro. Você vai no banheiro e lá é reunião ministerial, ainda mais idoso, tomando remédio de pressão alta, todo mundo com a urina solta. Você vai correr no banheiro, tá aquela fila de banheiro, o mictório lotado, aquela espera e vai. Quando você for ver, já passou o horário. Isso aqui não é pausa para café, rapaz. Isso aqui é impossível você tomar café. Pensa, gente, reunião ministerial, tá todo mundo lá. Até você sair do ambiente, conseguir se desvencilhar dos irmãos e ir, chegar no local, fazer um pipi, depois você pegar o café. Eu não sei se esse café vai ter um pãozinho, um café. Não vai dar. É um absurdo. Ou seja, é para você ver que a CCB ela não pensa nas pessoas. Ela não pensa. Aqui na reunião ministerial, aqui em Pindamonhangaba, eu ouvi dizer que um ancião que era o responsável da comida, tá de brincadeira, né? Ancião responsável da comida é uma piada, né? E o responsável da comida chamou a atenção de todos os irmãos cooperadores, porque tinha irmão comendo demais. Rapaz, se tem alguém que tá comendo demais, deixa comer, ele tá com fome. Que problema tem isso? É pecado? Pecado é você que com esse seu zoião gordo que tá olhando o que os outros tá comendo. Isso é feio, rapaz. Isso é feio. Então, 15 minutos, gente, não vai dar tempo, rapaz. Aí o camarada tá tomando lá um remédio de pressão, que esvazia, né, a bexiga o tempo todo e tá o tempo todo tomando água, não vai dar tempo, gente. Aí você vê aquele monte de idoso lá, o camarada, para sair do local que ele tá sentado, para chegar no banheiro, ele gasta 15 minutos, ele é um idoso. Aí vai estar cheio de gente de 70 anos, porque eles acham bonito, né, eles ficarem velhos lá.
70, 80 anos, um camarada até sair do banco já leva 5 minutos para chegar na ponta do banco, né? Pegando no banco, devagar, aí ele vai andando, vai chegar lá, tá o outro lá fazendo o pipizinho dele lá, rapaz, já, né, naquela vagarosa, né, quase se molhando todo lá também, até ele sair, limpar a mão, se molhou inteiro, vai limpar ali um pouquinho ali na calça, sai, aí entra o outro idoso também. Não vai dar tempo, gente. Isso aqui não dá tempo, 15 minutos e vai estar cheio. Todos esses pontos de acesso que falou, é todo o ministério local, vai tudo encher lá. É um absurdo. Eu fiquei olhando aquilo aí, isso aí não pode ser. Que coisa, né, rapaz? Como pode uma coisa dessa? Né? 15 minutos. Tá, isso aqui foi só uma curiosidade, tá? A gente vai analisar a circular agora, essa circular aqui. Eu queria destacar aqui com vocês, rapaz, eu acho que vale muito a pena a gente observar como que a congregação cristã no Brasil, ela se desdobra, ela faz o que tiver que fazer, gasta dinheiro para criar uma intranet, gente. Eles têm uma internet interna deles, né? Eles têm intranet, parece que tem até satélite, que nem o Dário. Então eu queria que vocês observassem como que a congregação se vira nos 30 para poder manter o controle, ou seja, o empenho da CCB para manter o controle total de todas as CCBs do Brasil e do exterior, sob o domínio e o comando de 6 idosos que tem no Brás, não está escrito. Entendeu o que eu falei? O empenho, todo o esforço dedicado, mão de obra, maquinário, dinheiro investido nisso, para fazer com que essas reuniões sejam uma só, né? Um uniforme, com uma pessoa só falando e todos eles ouvindo e acatando, né? É incrível. Você tem aqui pontos de conexões, o dinheiro que não é gasto para fazer esse ponto de conexão, né? Com internet, equipamento, e eles têm equipe técnica especializada, são mão de obras caríssimas, são gente que estão ali, ainda que sejam voluntários, mas são mão de obras qualificada, caríssima, equipamentos de imagem, de som que não está escrito, equipamento de informática, software caríssimos para criar todo esse ecossistema CCB e a intranet. Tudo isso para que eles venham receber aquelas revelações que depois os críticos vão fazer análise e ver que de revelação não tem nada, porque Deus não revela heresia. Deus não revela coisas contraditórias à sua vontade e à sua palavra. Dinheiro, empenho, mão de obra, tudo isso empregado para uma suposta crença de que Deus vai aparecer para eles lá e vai dar luz para solucionar o problema deles. Qual é o problema deles? É o problema da CCB. A imagem da CCB está abalada. A gente precisa fazer algo para recuperar a imagem da CCB. Não tem absolutamente nada de evangelho nessas reuniões. Eles não se reúnem pensando em ganhar pessoas para o reino de Deus, ou seja, evangelizar pessoas, né? Mas é um controle total que esses homens têm. Eles fazem tudo isso para ter um controle absoluto e total. E nisso eles se empenham com tudo o que eles podem. E aí você vai ver também aí nessa circular o controle que eles têm de acesso ao ambiente da reunião. Só pode isso, só pode aquilo. E nós vamos permitir o responsável do ponto de acesso e tal, porque tudo que vai ser falado ali, gente, eu acho esquisito. Por que é que precisa tanto sigilo nas coisas que vai ser falado ali? Rapaz, só quem cria tanto sigilo assim, na minha percepção, é máfia. É gente que tá fora da lei, que tá precisando esconder. Vocês não acham estranho esse sigilo total? O Marçola, um tempo atrás, acho que 1 ano atrás ou 2 anos atrás, ele disse que não, porque as reuniões agora serão, né, todos terão acesso e saberão, que eu falei, não vai. Aí, ó, tem acesso a coisa nenhuma. Agora eu fico preocupado, o que é que esses homens têm para falar lá que o povo não pode ficar sabendo? Se você for ver as decisões da igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, as decisões que os apóstolos tomavam era junto com toda a igreja. A igreja estava junta, vendo
e assistindo o que os apóstolos estavam decidindo. Não foi nada escondido. Lá a Bíblia fala que a igreja acompanhou a eleição para o diácono. A igreja pareceu bem ao Espírito Santo, aos apóstolos e a toda a igreja, lá está falando, né? Lá quando decidiram no concílio em 15 de Atos, a toda a igreja. Mas a CCB, não, ela esconde de toda a igreja. E aí toma suas decisões, sabe lá como que essas pessoas estão sendo orientadas a chegarem nas suas comuns, né? E eles pulem a informação e levam ela bonitinha, mas só Deus sabe o que é que o cooperador de jovens, o diácono e o ancião da sua região foi instruído. Só Deus sabe o que eles estão sendo instruídos a fazer, a pensar, a dizer. Só Deus é que sabe. E aí eu pergunto, gente, a pergunta que a gente tem que fazer: qual o fim de toda essa estrutura? E de toda essa organização da congregação? Porventura é para anunciar o evangelho? Pelo menos o evangelho vai ser mencionado nessa reunião? O foco desta reunião é a CCB ou é o evangelho? Porque para a CCB, reino de Deus, quando se refere a reino de Deus, obra de Deus, o CCB não entende que tudo isso está falando da CCB, não propriamente o reino de Deus. Nenhum CCBano, os fanáticos, eles conseguem entender ou conceber que reino de Deus não seja CCB. Então tudo para ele que envolve Deus é na CCB. Ele não consegue ver isso fora da CCB. Até os passapanistas que estão lá dentro, no fundo, ele também olha para a Santa CCB como o seu bem mais precioso. E é por isso que ele ainda está dentro da CCB. E aí eu queria saber outra pergunta: que tipo de conselho o ministério vai dar para as pessoas que vão estar acompanhando? Né? Qual é o tipo de conselho que vocês vão dar para reunir todas essas pessoas, todos os cooperadores do mundo, todos os cooperadores jovens do mundo, todos os diáconos do mundo, todos os anciões do mundo? O que é que vocês têm de tão importante assim para passar? O que é, quais são esses santos e sagrados conselhos? Eu gostaria de saber, rapaz. Fiquei curioso, né? A última pergunta para nós encerrar a análise desse vídeo é: o Marsola vai estar presente? O Marsola será assunto dessa reunião também? Vão falar algo sobre o que está todo mundo sabendo? Que o Marsola está sendo impedido de voltar para a presidência da Congregação Cristã no Brasil? Qual a situação do Marsola agora diante do Conselho de Anciões? Ele será mantido como ancião? Ele será restituído ao cargo de presidente? Ou ele será removido de uma vez por todas de anciões? Será que ele vai perder a liberdade? Qual a situação? Porque os filhos dele declararam em suas manifestações que houve um complô. O pai está sendo impedido de voltar ao ministério. Isso é grave. E eu não acredito que 2 filhos fariam vídeo sem a nuance do Marsola. Duvido que eles fariam isso. Nunca. Então eu consigo acreditar e ver que o Marsola está por trás desses vídeos. Com certeza. Bom, fica aqui essa reflexão para vocês, gente. Para finalizar, agora vem a cereja de toda essa análise. A CCB não evangeliza, não tem nenhum ponto, ou seja, um trabalho, um projeto para evangelização ou para ensinar o estudo bíblico. Entrou um CCBano na minha live há poucos dias atrás e disse: não, mas a CCB não consegue dar estudo bíblico, tem muitos lugares afastados e não dá. Ué, para falar com um cooperador de jovens a respeito de CCB, vocês montaram um equipamento e um jogo de coisas fenomenal, mas vão levar a mensagem que vocês querem, esteja onde estiver o CCBano, a voz do Salvador Bueno vai chegar lá. Ela vai chegar lá. Agora eu digo para vocês, a pergunta para quem falou: a CCB não consegue dar estudo bíblico, tem muita gente afastado, como que vai mandar alguém lá? Eu pergunto:
Será que todo esse equipamento que está sendo usado, essa infraestrutura com mão de obra, não poderia estar sendo usada para dar o estudo bíblico para esse povo todo? E o CCB não ia querer ajudar, né? Não ia querer trabalhar, não gosta da Bíblia. Não, eu até acordaria às 7 da manhã para poder ir lá ajudar, né? Ser técnico lá de informática, mas para estudar a Bíblia eu não vou não. Será que é isso? Ou seja, não tem desculpa para vocês, queridos. Não tem desculpa. Para levar as supostas revelações de vocês, que não passa de puro engodo. Vocês movimentam o mundo e o fundo, mas vocês chegam com o que vocês querem. Aonde o CCBN estiver, no rincão desse mundo, a voz do Salvador vai chegar lá. Agora, para fazer um estudo bíblico, aí não dá, aí é difícil, põe todos os empecilhos. Isso é desculpa furada. Vocês não gostam da Escritura. Vocês são apaixonados pela liturgia da CCB. Vocês amam essa denominação como se estivesse amando a Deus e a Cristo. Mas nada disso passará despercebido pelo juízo de Deus. Espero que você pense nisso. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.